Juízes capítulo 7, nós vamos ler alguns versos salteados, mas eu quero começar pelo versículo 1 até o versículo 7, depois vamos ler o verso 16, o 20 e o 21. Ontem à noite nós falamos que a luz resplandeceu entre os samaritanos a partir do capítulo 4 do Evangelho de João. Nesta manhã eu quero partilhar com os irmãos sobre a batalha que nós, os filhos de Deus, os crentes, a igreja do Senhor, tem que enfrentar para resplandecer e, resplandecendo, agradar ao nosso Deus. Juízes capítulo 7, de 1 ao 7, depois o verso 16, o 20 e o 21. Eu vou ler aqui no meu celular, porque a minha Bíblia tem uma outra tradução, vocês usam a ARA, né? Então vamos lá. Vocês podem ficar sentados mesmo como estão, só me acompanhem, por favor, na leitura da palavra, em reverência ao nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso ou covarde, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais. Faz-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o povo restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. 16. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. 20. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: Espada pelo Senhor e por Gideão. E obrigado porque nós temos o privilégio, Deus, de participar do teu plano de redenção para as nações. Portanto, Deus, abra as nossas mentes, abra, Deus, os nossos corações, abra os nossos olhos, muito mais que isso, Deus, abra as nossas bocas para que nós proclamemos das tuas verdades e sejamos luz entre as nações para o teu louvor. Obrigado, Deus, por esta manhã mais uma vez, pelo culto que prestamos a ti. Fala e desafia os nossos corações, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O contexto aqui diz respeito ao chamamento, ao chamado de Gideão. Se você folhear um pouco aí as páginas do capítulo 6, você vai entender um pouquinho melhor, mas só para a gente ficar um pouco mais ajustados aqui no que diz respeito ao que nós vamos falar daqui a pouquinho, a partir do versículo 1, diz lá a palavra de Deus, que os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, desobediência. Se você ler um pouquinho antes, quando fala sobre Débora e Baraque, também houve desobediência. O desfecho sempre é na linha do clamor ao Senhor e do que o Senhor faz a partir do clamor. Ou seja, em todo tempo, a igreja precisa clamar ao Senhor para que o Senhor use essa igreja para que nações inteiras sejam alcançadas pela glória de Deus, e nós não vamos fazer como o povo de Israel fazia, recorrentemente desobedecendo. Pelo contrário, vamos obedecer e continuar obedecendo. Eles clamaram, e porque clamaram, o Senhor então permitiu que boas coisas acontecessem.
Mas por causa da desobediência, por causa da caminhada errada, ruim do povo de Israel, a palavra diz aí no versículo 1 do capítulo 6, que o Senhor permitiu que os midianitas saqueassem o povo de Israel e os assolasse por 7 anos. Imaginem nós, a igreja do Senhor, sendo saqueada e assolada pelo inimigo durante tanto tempo. Algumas pessoas iam desistir certamente no meio do caminho, mas o texto continua, o versículo 2 diz que o povo de Israel se escondia dos inimigos. Diz mais, diz que eles também escondiam as suas provisões nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, porque o inimigo vinha para saquear, vinha para tirar o seu sustento, vinha para tirar os seus mantimentos. Aí do verso 3 até o verso 6, diz lá que por conta da presença dos midianitas, que o Senhor permitiu, junto com eles, os amalequitas e outros povos, dependendo da tradução, vai dizer que é povos do Oriente ou povos do Leste, né? Nessa tradução que eu tenho aqui, diz outros povos. Com isso, com a opressão sofrida pelo povo de Israel, Israel, então, empobrece muito, e aí, então, eles vão pedir socorro, vão pedir o auxílio do nosso Deus. E aí, nos versos 7 a 10, diz lá que, devido a este clamor, o Senhor envia um profeta para relembrá-los da sua desobediência. E a partir do verso 11, aparece aí o anjo do Senhor a Gideão. Gideão estava embaixo aí de um carvalho, né, malhando o trigo no lagar, e aqui parece que Gideão era brasileiro, né? Porque lagar não é lugar para se malhar trigo, é lugar para se pisar uvas. Então, escondendo o trigo dos inimigos, ele estava, então, malhando o trigo no espaço que era para malhar uvas, estava pisando ali o trigo escondido dos inimigos. E aí, logo a seguir, aí agora é o anjo do Senhor, né, que aparece para Gideão e apresenta para Gideão aqui algo muito complexo, mas grandioso, contudo, sobretudo, muito bem definido: livrar a nação de Israel das mãos dos seus inimigos que os assolavam. E eu fico pensando, humanamente, seria algo assim, impossível de acontecer, porque era muita coisa, e nós vamos ver ao longo do texto aqui, que não era qualquer coisa, não era qualquer inimigo, e não era pouca gente. Então, Gideão estava aqui diante de uma situação que ele poderia dizer jamais, né? E eu queria dizer para os irmãos, é uma palavra de desafio para mim também, que sempre nós vamos ter na caminhada com o Senhor, enquanto igreja que somos, grandes, enormes desafios, mas nós não podemos nos esquecer que, assim como aconteceu com Gideão e tantos outros filhos dele na caminhada deles com o Senhor foi à frente, e a vitória, ela aconteceu não por causa deles, mas por causa dele, do Senhor. Gideão estava com este problemão, né? E a partir do verso 13, ele vai retrucar, né? Ele vai pedir confirmações ao Senhor. Você lembra, né? Lá ele faz ali um sacrifício, né? Depois tem lá um novelo de lã, o orvalho, você conhece bem essa história. Mas no final disso tudo ele obedece, né? Mesmo sabendo que ele não teria condições, que ele não seria capaz, mesmo sabendo que ele enfrentaria assim, algo que ele não poderia dar cabo, ele obedece, porque ele obedece confiando de que o Senhor estaria indo adiante dele. Então o Senhor comissiona a Gideão para cumprir essa tarefa, que inicialmente ele não se via nela e que ao mesmo tempo parecia impossível de realizá-la. Quando eu me decidi ir para o seminário, não fui eu quem decidi, foi Deus, né? Mas quando eu entendi, quando eu tive convicção do Senhor de que eu tinha que ir para o seminário para deixar de ser um professor de escola dominical, que não tem nada de errado nisso, que é uma bênção, né? Louvado seja Deus pelos professores de escola dominical que preparam os nossos irmãos para entenderem mais da palavra de Deus, desafia a igreja a servir melhor o Senhor, mas eu queria fazer um pouco mais, eu me sentia meio que inútil naquilo que eu estava fazendo, apesar de, na época, creio, estar fazendo um bom trabalho. Fui para o seminário,
né? E quando eu estive no seminário, estudei num seminário que prepara obreiros para trabalhar especificamente com indígenas, que eu ouvi sobre as estatísticas, que eu ouvi sobre a dureza do trabalho, que eu ouvi sobre as dificuldades da aprendizagem de uma língua, e eu orei ao Senhor naquela época, eu não quero uma língua tão complicada, e Deus me deu a mais complicada, uma língua laringalizada, glotalizada, nasalizada, tonal, monossilábica, tudo que eu não queria estava naquela língua. É Deus falando assim, olha, quem manda nesse negócio sou eu, não é você. Né? Eu quis uma vez, fui convidado para participar de um projeto missionário nos Estados Unidos, para trabalhar com povos de fala portuguesa e espanhola. Um projeto lindo, desafiador. E a igreja que nos chamou e assim nos bancar. E eu pensei, uau, dólar. Eu tinha vários colegas missionários precisando de sustento, e eu precisava também na época. Trabalhando com os indígenas lá do Espírito Santo, entre os Guarani, uma igrejinha desse tamanhozinho, falei ontem que uma igreja de 15 membros que dava problema de 150. E aí eu pensei, Estados Unidos, vou ganhar uma burra de uma grana, vou resolver meu problema de sustento e vou sustentar um monte de colega missionário que está penando no campo. E peguei o número da conta de alguns, falei, estou indo. E aí eu tinha na época, quem já deve ter ouvido falar, principalmente na atual conjuntura, do senador Magno Malta, pastor Batista. Na época alguém falou bem assim, olha, está tudo certo, você tem a carta da igreja, e a gente vai ainda endossar aqui, na época eu acho que ele era deputado, com uma carta do deputado, porque ele é amigo da consuleza, lá no Rio de Janeiro. Então está tudo certo, meus irmãos, eu fui para lá. E antigamente, quem já foi para os Estados Unidos aqui no passado sabe como era, quando eles pegavam o seu passaporte, faziam a entrevista, pegavam o seu passaporte, e te davam uma fichinha, colocavam o seu passaporte do ladinho assim, visto garantido. Se pegasse o passaporte, enfiasse por baixo daquele vidro dessa grossura, blindado, podia voltar para casa, podia chorar que não tinha jeito. Era assim, mudou um pouco agora. E aí o meu passaporte foi colocado de lado, a carta do deputado Magno Malta, ali, a carta da igreja, e eu pensei, uau, um parênteses. Antes de sair de casa, eu falei com a minha esposa assim, olha, se é de Deus, eu recebo o visto, depois a gente tenta o seu. Se não é, de lá mesmo eu ligo para você e eu vou falar para você, faça as malas. Estamos indo para a África, trabalhar com o reverendo Ronaldo Lidório. Ele nem sabia disso, chamado platônico com Ronaldo Lidório na época. Depois Deus mandou o Ronaldo Lidório, e acabou nos convidando para estarmos com ele lá na Amazônia, e tem sido uma bênção. O meu passaporte foi colocado do lado, a mulher passou a fichinha por baixo do vidrão, e lá do canto tinha uma mulher com o olhinho puxado assim, uma descendente, não sei se chinesa, o que era, veio correndo de lá, mas rapidinho mesmo, e aí conversou alguma coisa no ouvido da moça que estava me atendendo, da oficial que estava me atendendo. E aí a mulher olhava para mim, olhava para o meu passaporte e escutava a asiática. Eu pensei, já era, melou, não deu outra, meus irmãos, ela trocou, pôs a senha para cá, meu passaporte, e não fala nada, você vai para casa. Eu saí de lá rindo, e ela não entendeu nada, porque todo mundo sai cuspindo marimbondo, chutando as quinas da parede do consulado, cheio de câmera, aquela coisa. Eu saí de lá rindo, eles não entenderam nada, porque eu saí glorificando ao meu Deus, porque eu sabia que aquilo não era dele. Eu não tenho que sustentar ninguém, porque quem sustenta é o Senhor. Eu não tenho que prover nada para ninguém. Eu posso prover sendo usado pelo Senhor, que é o meu provedor, mas eu, com as minhas próprias forças, não sou nada. E é assim que acontece conosco nessa caminhada. Nós precisamos entender que é o Senhor quem faz e quer usar as nossas vidas. Vejam bem, o Senhor comissionou a Gideão para cumprir uma tarefa. Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, vai nos falar que nós, Igreja do Senhor, também temos uma missão a cumprir. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E eu gosto sempre de lembrar que a melhor tradução, Marcos 16:15, para ir e pregar, não é só ir, não é só esse imperativo, está no gerúndio, enquanto se vai indo,
vai se pregando o evangelho. Ou seja, meus irmãos, é na minha vida, é no meu cotidiano, é lá no meu escritório onde eu trabalho, é lá na minha mesinha na sala de aula da universidade, é lá na padaria do seu Manuel enquanto eu estou na fila esperando pão quentinho pela manhã, é na minha caminhada com o Senhor. Eu preciso resplandecer, eu preciso iluminar. Deus quer me usar para ser luz entre os povos. Era o que ele queria fazer aqui com Gideão. Temos uma mensagem para levar além desta tarefa para cumprir. E aí a gente vai para o texto lá de 2 aos Coríntios, capítulo 5, os versos 19 e 20, né, que dizem lá que nós somos embaixadores de Cristo, né? Temos uma mensagem da reconciliação através de Cristo, porque nós somos embaixadores de Cristo. Assim como Gideão, o Senhor chamou a sua igreja para brilhar, para iluminar, para resplandecer e para socorrer nações inteiras que clamam por socorro. Mas a pergunta que não quer calar e que precisamos fazer é: estamos cumprindo isso? Louvado seja Deus pelos 17 missionários. Eu falei com o presbítero Rony e com outros irmãos ontem aqui, né, que eu fiquei surpreso pela quantidade de unidades missionárias que essa igreja tem. Há igrejas muito maiores que têm talvez um casal de missionários. A igreja de onde eu vim, lá do Espírito Santo, eu era o missionário remanescente daquela igreja. Todos os outros, eles mandaram embora. E só ficaram comigo, graça de Deus na minha vida. Mas todas as vezes que eu pregava naquela igreja, eu pregava triste. Falei isso, meus irmãos, eu estou triste. Poderia estar alegre porque eu sou missionário e vocês continuam aqui me sustentando, me apoiando, segurando as cordas. Mas e os outros, né, que estão entre os indígenas, né, que estão nos países de fala a espanhola aqui na nossa América, né, todos eles ficaram sem o auxílio daquela igreja. Então, louvado seja Deus por isso, mas, meus irmãos, dá para fazer muito mais. E como eu falei ontem, dá para fazer a partir daqui, da nossa Jerusalém, até os confins da terra. A palavra de Deus nos exorta dizendo que o Senhor quer se agradar de nós. E este recorte aqui, em Juízes capítulo 7, vai nos mostrar aqui algumas boas práticas de uma igreja que pode e deve resplandecer e, por conta disso, agradar ao Senhor. Eu continuo aqui no texto bíblico, nos versos 2 a 7, vão dizer que a igreja que agrada ao Senhor, ela precisa ser qualificada. E aqui há duas situações bem distintas. A igreja que agrada ao Senhor precisa de qualificação. Eu não estou falando aqui de um seminário, né? Não estou dizendo, se tiver que ir, melhor. Se puder ir, melhor. Louvado seja Deus. Melhor preparo, né, para que a palavra de Deus seja pregada também de forma mais efetiva e melhor. Quando diz respeito a esse preparo, essa qualificação aqui, é a nossa vida com o Senhor. Quando nós acordamos pela manhã, a nossa primeira oração é a Deus, nós consagramos esse dia ao Senhor, me usa para o teu louvor. Quando nós lemos a palavra e dizemos, Deus, faça isso na minha vida, para que eu possa resplandecer, para que eu possa iluminar para outras vidas. Esta é a principal qualificação, santidade ao Senhor, busca ao Senhor na nossa caminhada, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus. As duas situações aqui, a primeira, que está aí nos versos 2 e 3, que nós já lemos, dizem lá que nós precisamos estar dispostos a lutar pelo Senhor. O texto deixa bem claro, diz lá que quem não quiser lutar pode se acovardar. É um termo muito forte, né? E eu tenho certeza que a turma pensou assim, não, esse negócio não é comigo. Mas o texto continua e diz lá que dos 32 mil iniciais, apenas 10 mil ficaram, porque 22 mil não ficaram. Então começou ali a separação daqueles que iam de fato servir ao Senhor. Aí o texto continua dizendo que dos 10 mil que restaram, aí dos 32 mil, apenas 300 estavam qualificados, ou seja, menos de 1% dos iniciais 32 mil. E aí a gente vai repetir aqui Mateus capítulo 9, a partir do verso 37, que já foi mencionado hoje. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Você quer uma boa notícia? Isso é palavra de Deus. Você quer uma notícia não muito boa? Isso não vai mudar, porque é palavra de Deus, não é verdade?
a seara vai continuar sendo grande, os obreiros vão continuar sendo poucos, e nós vamos continuar orando ao Senhor da seara para mandar mais obreiros. Parece uma contradição, não é verdade? Mas, meus irmãos, como eu falei no início, esse negócio é comigo, com você. Nós somos os poucos obreiros que o Senhor quer lançar na seara, para alcançar nações inteiras para a sua glória. Nós somos estes 300, né, que Deus quer usar para nós resplandecermos entre as nações. O Senhor não nos obriga a lutar, porque quem faz obrigado não faz bem. E aí a turma é melhor se acovardar mesmo, né, porque para ir obrigado não dá para ser. Nós precisamos ser voluntários, porque o voluntário faz bem e faz de coração. Apenas requer de nós corações dispostos e voluntários. Mackenzie disse certa vez que muitos se apressam por carregar a banqueta quando ainda há um piano a ser transportado. E é verdade, não é? A gente procura sempre as coisas mais fáceis para fazer. Esses irmãos que nós assistimos no vídeo hoje, né, a vida deles não é fácil estar no campo. Se não era aqui, lá é um pouquinho pior, mas estão lá alegres, servindo ao Senhor, entendendo que é o papel deles para agradar ao Senhor naquele campo, alcançando vidas para a glória do Senhor Jesus. Lá na minha aldeia, onde eu morei, na Cabeça do Cachorro, existe uma coisa chamada ajuri. O ajuri é um termo regional que nós usamos para poder fazer um ajuntamento de pessoas para poder limpar a comunidade. Então, vai todo mundo, né? O missionário, se o prefeito estiver na comunidade, vai participar também, pega lá um facão, vai cortar os matinhos do centro lá da comunidade, vai tirar o lixo que tiver, né? Todo mundo participa. No dia dos ajuris, tinha também um ajuntamento de comida, né? A junta panela, lá não era a junta panela, era a junta cuia. A junta cuia, então todo mundo levava beiju, né? É uma região muito pobre, com pouco peixe no rio, com pouca caça na mata, porque é uma região muito alagada, o rio é muito ácido, eles passavam fome, muitas necessidades naquela região, mas sempre tinha um peixinho pequeno, sempre tinha uma banana assada, né? Sempre tinha uma farinha, um beiju e muita pimenta, que eu sou apaixonado, né? Muita pimenta mesmo, e aí nós ajuntávamos. A minha esposa fazia sempre uma sopa, que eles preferiam coisas mais molhadas para molhar o beiju lá dentro e comer, porque o beiju é duro, às vezes seco, beiju de farinha, não é beiju da goma, não, né? Da massa da mandioca. E aí ela fazia umas sopas gostosas, geralmente sopa de abóbora, porque é forte, né, para as crianças. E aí, no final daquele ajunta-panelas, né, já ficava um burburinho de algumas crianças num cantinho esperando a minha esposa entregar o panelão para eles lavarem a panela. Na verdade, eles não queriam lavar a panela, eles queriam raspar o restinho daquela sopa que estava ali no fundo da panela, né? E aí eles usavam um artifício de que queriam lavar. Não lavavam nada, passavam uma água lá, o negócio era o restinho da sopa que estava. Aí é fácil. Ser voluntário assim, para raspar o restinho da sopa gostosa, é muito bom, mas ninguém queria lavar a panela, né? E era um panelão, porque era muita gente, né? Mas só para exemplificar que muitas vezes nós vamos, de fato, procurar as coisas mais fáceis da nossa vida. Então, meus irmãos, a primeira situação é que nós precisamos estar dispostos para a luta, nós não podemos nos acovardar. A segunda situação é que, além de nós estarmos dispostos, nós temos que ser coerentes nessa luta. O texto diz que quem ajoelhava e lambia a água como fazem os cães era displicente, não era diligente, não era coerente, não se portava com atenção diante do inimigo. Ao cristão, o crente que não está atento aos perigos da luta diária é maleável. Ele fica exposto a Satanás, fica exposto à sua própria vontade, fica exposto aos desejos da carne. Diz o texto que quem levava a mão à água e depois levava à boca era diligente, estava pronto, estava atento para aquela labuta. É uma estratégia de guerra. Eu fui do exército, eu já soube que o seu pai foi também, major, né? Antigão. Eu cheguei só até cabo armeiro. E quando eu cheguei no exército, a minha função era primeiro esclarecedor. O primeiro esclarecedor é o boi de piranha, né? Conhece o boi de piranha, a história? Lá no Mato Grosso do Sul, quando os boiadeiros, né, vão passar a boiada no rio, tem tanta piranha no rio, que se eles passam de qualquer jeito, né, as piranhas vão atacar o rebanho.
Então, eles pegavam um boi meio doente, mais velho, colocavam lá na cabeceira do rio, atravessava, chamava as piranhas, atraía as piranhas para aquele boi doente, para poder passar todo o rebanho ali embaixo, né? Eu era esse boi de piranha, ia lá ver como que estava o inimigo, né? Se era muita gente, né? E no meio do caminho eu podia morrer, né? Mas tinha que ir, porque era a minha função. Mas eu precisava estar pronto para isso. Eu precisava estar preparado para isso. Eu precisava ir com toda a certeza e com toda a convicção. Neste caso aqui, eram diligentes aqueles que não se ajoelhavam, aqueles que não se abaixavam e abaixavam as suas frontes, né? Mas eles abaixavam sem se ajoelhar, levavam a água da mão até a boca. Meus irmãos, e foi a minoria. Muitas vezes, no nosso meio, a minoria vai ser aquele grupo diligente, aquele grupo coerente que o Senhor vai usar. Uma minoria com responsabilidade, com qualidade, pronta, vigilante, sóbria, para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8, vai dizer lá: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Algumas traduções mais fortes que dizem procurando a quem possa devorar. Algo interessante aqui para se pensar nestes números. Inicialmente haviam 32 mil, né, homens aqui do povo de Israel, um efetivo aí, muito bom para se labutar, ainda insuficiente para lutar contra os midianitas, os amalequitas e os outros povos, né? Mas aqui, desses 32 mil, 22 mil, talvez eu poderia chamar aqui de... são os covardes, né, os que voltaram, mas os covardes sinceros. É verdade? Esse negócio não é para mim, não. Né? E eu estou sendo sincero, não vou me envolver. Então, eu sou um covarde sincero, realista. Né? Vou voltar. Então, 22 mil de covardes sinceros. O texto continua dizendo que ficaram 10 mil, né, mas 9.700 foram postos à parte. Né? Um grupo composto, aí agora não de covardes sinceros, mas de corajosos e imprudentes. Então, na nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos ser aguerridos, mas temos que ser também prudentes na nossa caminhada. Eu lembro de um pastor, que era da IPB, saiu, né, que ele dizia que quando ele orava, né, por alguém que estava com um problema aí de endemoniamento, né, se assim a gente pode chamar, algum endemoniado, ele nunca orava de olho fechado, prudente. Né, porque, algumas vezes, ele soube que o diabo agarrou na gravata lá do pastor e puxou e quase matou o pastor enforcado. A gente tem que, de fato, ser prudente na nossa caminhada. E eu digo respeito a muitas outras coisas. Meus irmãos, o que nós estamos fazendo enquanto igreja que somos? Onde nós estamos andando? O que nós temos visto? O que nós temos falado? Né, como tem sido nossa vida enquanto igreja para sermos usados pelo Senhor? Apenas 300 tiveram a aprovação. O texto ainda fala... nos versos 16, 19 e 20, finais, que nós lemos aí, que a igreja que agrada ao Senhor, além de precisar ser uma igreja qualificada, precisa usar as armas adequadas. E aqui, uma experiência. Logo que nós começamos o projeto Amanagela na Amazônia, o pastor Ronaldo Lidório foi me introduzir na aldeia. Nós moramos no Rio, nós somos pioneiros naquele rio. Tinha cerca de 600 aldeias de várias etnias, 23 etnias naquela região. Éramos proibidos de pregar o evangelho, ao mesmo tempo que éramos proibidos, éramos perseguidos, né, e a gente não conseguia fazer o que nós fomos ali para fazer naquela região, mas fomos para lá. O Senhor nos deu aí o privilégio de sermos os primeiros missionários daquele rio, pioneiros, louvado seja o nome do Senhor. Minha esposa, né, que parecia um bibelozinho no meio do mato, lá no meio da bicharada, Deus tratou muito na vida dela. E 2 filhas pequenininhas, 5, 6, 7 anos na época. Fomos para lá. E aí o pastor Ronaldo, a família dele estava lá conosco, a Rossana e os 2 filhos, a RJ e a Viviane, passaram 3 dias conosco. Esses 3 dias foram dias de introdução àquele campo. E as orientações foram as mais profundas e as mais necessárias. E eu lembro do Ronaldo falando assim: Márcio, cuidado, olha, à noite, não deixa a mala aberta no chão, lembra da cobra, do escorpião, das aranhas, mato, tem tudo isso. Né? E aí, tá bom, Ronaldo, eu já sei, eu fiz um curso só sobre isso, eu fui do exército, né? Não preciso muito mais dessa orientação. E olha, quando você colocar o tênis, tirar o tênis, a bota, não deixa lá no chão aberto, põe numa sacolinha, de preferência pendura,
né? Porque pendurado. Então, tudo isso a gente orienta os missionários hoje. Eu já sabia dessa coisa toda. Eu pensei assim, bom, não vou precisar de nada disso. À noite, quando for dormir, olha a rede, né? Porque é tudo escuro, né? Eles têm que ir lá focar com a lanterna para ver se não tem nada dentro. E, meus irmãos, sempre tinha. Sempre tinha. Um dia à noite, conversando com a minha esposa, combinando o dia seguinte, eram umas 9h30 para 10 horas da noite, a gente estava com uma lamparina acesa, lamparina querosene, quem já usou? Tem gente das antigas mesmo aí. E aí a gente orou, e aí falamos, vamos dormir. Nesta aldeia, cada um tinha uma rede, não se dorme em cama lá. As nossas 2 filhas já estavam nas redes dela, a minha e a rede da minha esposa, escuro, e eu vi um movimento na corda da rede da minha esposa, assim. Eu falei, pera, não entra. Peguei a lanterna, um escorpião daquele desse tamanho descendo para a rede dela. Tem que olhar. Mas voltando aqui para o pastor Ronaldo, ele foi embora, eu lembro do Ronaldo indo embora e eu dando com a mão assim, né, descendo o rio, foi um negócio meio nostálgico. Olhei para trás e pensei, uau, estou no mato, estou na aldeia, agora é de verdade o negócio. Que o Senhor nos ajude. Cheguei em casa, a minha esposa falou bem assim, meu bem, precisa de água branca. Lá tem 2 tipos de água. Água preta, Rio Negro, né? É a água do rio que dá para beber, mas tem que tratar bem. A água branca é aquela que nasce lá no olho d'água, no meio da selva lá. Você vai lá, tem um buraquinho que desce água, você pega ali. Eu falei, não tem problema, vou lá pegar. Né? Peguei um carote de 20 litros, chama de carote aqui, né? Um barrilzinho de 20 litros, um canequinho, que coloca na bica e enche o carote, né, e estou lá na trilhazinha no meio do mato, né, 5h30 da tarde, e aí, quando eu chego no olho d'água, tinha uma areinha branca assim, onde batia o sol ali, esquentava, um bolo dessa altura lá, uma sucuri de uns 3 metros. Eu falei, lascou, bem no olho d'água, mas que atrevida. E agora? Aí, meus irmãos, eu olhei para o meu pé, eu estava de chinelão. Cadê o facão? Eu estava sozinho no meio do mato, de frente. Ela não ataca assim, mas é uma sucuri, né? E o bicho é grande e engole gente inteiro, né? Pode procurar na internet que você vai ver um monte de sucuri com gente, animal grande dentro. Já viram falar de cobra de chifre? É a sucuri que engole o boi e o chifre fica para fora, até apodrecer, o chifre cai e ela, né, faz a digestão. Então, engole coisas grandes. E aí eu olhei para um lado, não tinha nada, areia, não tinha pedra, e comecei a jogar areia nela, nem nada da cobra se mexer, arranjei uns galhos lá, joguei nada. Em algum momento ali, ela levantou a cabeça, olhou para mim, e eu falei, vai sair. Voltou a dormir. Ela tinha comido alguma coisa, estava ali, fazendo a digestão. Não levantou, não foi embora, e eu precisava pegar água. Lembrei do Ronaldo, a bota, o facão, não vai sozinho, cuidado, mato, selva. Joguei muita areia naquela cobra. Ela saiu por insistência. Quase saiu por insistência. Subiu numa galhada onde a água empoçava ali, da bica, né, do olho d'água, né, parou, olhou para trás como se estivesse dizendo assim, me aguarde. Me aguarde, nos encontraremos aí nas curvas do rio. Meus irmãos, naquele dia eu peguei água assim, ó, como diz aquele programa que a gente não vai falar o nome, né? Descostas. Com terra, com folha, com tudo. Jogava dentro lá do carote. Enchi o negócio. Cheguei em casa com a água, quase a água do Rio Negro lá, né? Meio turva. E eu falei com a minha esposa, não me pergunta nada, é a que tem. Hoje é essa. Né? E é assim que Deus faz. Armas certas. Eu não tinha. O que eu ia fazer com um caneco na cabeça daquela cobra? Nada. Né? O meu facão tinha que estar aqui, ó. E não estava. Eu estava desprovido das armas que eu precisava ter. Nenhum bom soldado vai para o campo de batalha com a arma inadequada. Primeiro esclarecedor, lembra? Eu tinha um fuzil e uma pistola. Eu tinha que ir com toda a destreza para poder entender o que estava acontecendo e voltar vivo para avisar a tropa que tinha ali na frente. E aqui a palavra de Deus vai nos falar dessas armas, né, as armas adequadas. O texto fala que a primeira arma aqui é a trombeta. E trombeta
é instrumento de proclamação. Toda vez que uma trombeta era tocada na palavra de Deus, era para anunciar algo importante. Se você lê em Ezequiel capítulo 33, os primeiros versos ali, vai falar do atalaia. O atalaia era aquela pessoa que ficava ali nos muros dos arraiais das cidades, né, para poder vir os inimigos, enxergar o perigo e tocar a trombeta e avisar o arraial. E haviam duas situações ali. Se ele tocasse a trombeta, o arraial podia fugir, as pessoas podiam se proteger ou ficar e morrer. Mas o texto continua falando que se o atalaia visse que vinha o inimigo com a trombeta em mãos, não tocasse a trombeta, não anunciasse a trombeta para o arraial, diz a palavra de Deus que o sangue derramado daquelas vidas daquele arraial seria cobrado daquele atalaia. Meus irmãos, nós temos a trombeta em nossas mãos. Nós precisamos tocar a trombeta. Porque se nós não tocarmos a trombeta, o sangue daqueles que forem ceifados será cobrado de nós. Isso é a palavra de Deus. Precisamos ser responsáveis para não sermos responsabilizados. E Deus quer nos usar dessa forma para a glória dele. Precisamos proclamar o evangelho, porque senão nações inteiras continuarão perecendo sem conhecer do amor que um dia nos alcançou. A segunda arma é o vaso de barro, e aqui simboliza você e eu, o ser humano, né, o homem no sentido genérico da palavra. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versos 6 e 7, vão dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro aqui é o evangelho glorioso do Senhor Jesus Cristo, que, aliás, é o próprio Jesus Cristo, como diz lá em João capítulo 1. O verbo virou gente, no princípio era o verbo, né? O verbo habitou entre nós. Esse verbo é a palavra que é o Senhor Jesus, que é o evangelho. Este evangelho do Senhor Jesus está em nós, os vasos de barro. E esses vasos de barro somos nós sim, essa casca, neste corpo frágil que nós temos, mas que de alguma forma é conduzido, abençoado pelo Senhor, para que nós façamos aparecer então este evangelho que é o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. O vaso precisa estar vazio de si para ser preenchido e usado por Deus. As nossas vidas precisam estar vazias daquilo que desagrada ao Senhor, né? E trocando, precisam estar cheias daquilo que agrada ao Senhor. Romanos capítulo 6, versos 11 e 12 dizem assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Precisamos nos livrar disso, dos pecados. Tenazmente, diz a palavra de Deus, nos assedia e que nos atrapalha nessa nossa caminhada com o Senhor. As nossas vidas precisam ser dominadas por Cristo e não por nós mesmos. Gálatas 2, 19 e 20 vão dizer: estou crucificado com Cristo, logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Martinho Lutero disse certa vez que ele vinha tentando por diversas vezes afogar o eu dele, mas o problema é que ele ensinou o eu dele a nadar, né? Então não dá para afogar o eu que sabe nadar. Nós precisamos pensar nisso, né? Como tem sido essa minha caminhada com o Senhor? É o Senhor ou sou eu? E a última arma aqui são as tochas acesas, que simboliza o Espírito Santo de Deus, significa presença de Deus, fogo de Deus. Êxodo capítulo 3 fala da sarça que ardia em fogo, né? Deus ali falando, o Espírito Santo de Deus falando com Moisés naqueles dias. Capítulo 13 fala que o Senhor conduzia o povo no deserto à noite através de uma coluna de fogo. Se a gente for aqui folhear a palavra de Deus, há outros exemplos que falam sobre fogo, sobre o Espírito Santo, né, que é simbolizado aí por este fogo. O Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, nas nossas vidas, meus irmãos, quer nos manter com essa tocha acesa, com este brilho, para que nós possamos iluminar, resplandecer, para que a luz de Cristo reflita através de nós. E aí a gente vai lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se não me engano, né, que diz também: não apagueis o fulgor do Espírito. Em outras traduções diz: não extinguais o fulgor do Espírito Santo. E para nós encerrarmos, eu quero ler os versos de 8 a 15, que nós não lemos no início,
né, e mostrar para os irmãos o que a palavra nos diz aqui, né, que a igreja que agrada ao Senhor confia, se submete e reconhece o poder e a soberania de Deus na caminhada dela. Os versos de 8 a 15, deixa eu ler no meu celular aqui por causa da tradução. Dizem assim: tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas, Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço, pura ou purá, ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então, desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Louvado seja o Senhor. O Senhor vai adiante, prepara todo o caminho, desembaraça, tira tudo aquilo que pode servir de tropeço e de problema, para que nós possamos prosseguir para a glória dele. Não foi diferente aqui com Gideão. Deus sabe, meus irmãos, das nossas limitações, como sabia das limitações de Gideão. O verso 10 diz: mas se tens medo, desce com o teu moço pura ao arraial. Chama um companheiro, vai junto. Se não consegue sozinho, me ajuda aqui. Mais cabeças pensando, a coisa sai melhor. Ou sai uma tremenda confusão também, né? Mas para o Senhor, na palavra, as coisas vão ser melhores sim, em nome de Jesus. Quando nós entramos em concordância, que é o que diz a palavra de Deus, né, vamos caminhar concordemente, como diz a palavra de Deus, e aqui a palavra de Deus diz, né, se tens medo, não vá sozinho. Medo, dúvida, quem não tem, irmãos? Vocês acham que era fácil para mim dormir naquela região onde as Farc colombiana imperava, com 2 filhas pequenininhas, e esse narigudo com cara de gringo que poderia ser sequestrado a qualquer momento, e pedir dinheiro? Eu tinha um plano de fuga na minha casa. Correr para o rio não dava, porque era um barranco, não da minha aldeia, era barreira alta, imagina, lá em cima, né? Então, lá embaixo ficava o meu bote. O motor não podia ficar no bote, porque senão era roubado. Eu tinha que carregar aquele motor de quase 100 quilos para minha casa, lá em cima, no topo. Eu pensei, como é que eu fujo se esses caras aparecem de madrugada? Aí eu fiz uma caixa com uma mochila que tinha medicamento, bolacha, água, faca, tudo que eu precisava para poder entrar no mato e ter ali alguma certeza de auxílios ali daquela mochila, né? A mochila ali do MacGyver. E tinha um Global Star, um telefone satelital naquela época, que a gente usava, caríssimo, desse tamanho, tijolão. A antena era mais grossa do que um cano de PVC, mas era necessário. E aí eu fiz uma rota onde as Farc não passavam, que eu fiz o caminho, porque os outros caminhos de chão batido eram por onde eles vinham, né? Pela selva e pelo rio. Então não dava, então eu tinha que sair por aqui, no meio do tirirical. E tirirical lá não é aquela pequenininha que dá na horta, que enche a paciência, não. O tirirical lá, ele trança nas árvores, ele é igual capim na valha. Eu tive que ir fazendo aquela picada ali e achei uma árvore lá na frente que dava para subir, para chegar até o ponto mais alto, acima da copa, para ligar para a Polícia Federal e dizer: olha, estamos correndo risco de morte. As Farc invadiu a nossa aldeia, porque eles invadiam e eles sequestravam os próprios indígenas para fazer soldados, né, e trabalhar com eles. Dizem que as Farc deu uma
mas é tudo velado, eles estão lá agindo ainda, nós bem sabemos disso. E aí, meus irmãos, eu tinha medo, dormia assim, né, em alerta o tempo todo, qualquer situação diferente nos amedrontava naquela situação, naquela aldeia. Todos nós temos medo, mas o Senhor espera de nós, de mim e de você, a igreja dele, confiança, disponibilidade, porque ele vai adiante de nós. E aí, a gente não vai olhar nem para a força, nem para o efetivo do inimigo, nem para o objetivo do inimigo, como diz aqui no versículo 12, né? O exército e a logística dos midianitas e todos os outros povos que estavam ali junto com os midianitas, era invejável. O negócio era assim, o texto fala aqui como a areia da praia do mar, não podia ser do rio, que tem menos areia, né, para a gente entender que era muita gente. O negócio era grandioso mesmo, e que Gideão tinha, de fato, um enorme desafio ali diante dele para poder resolver, graças a Deus que não dependia da força de Gideão, mas do próprio Senhor. Dizem aí os estudiosos que estimava-se cerca de 135 mil inimigos para Gideão, com apenas 300 homens para se envolverem nesta batalha. Vocês acham que os 300 homens entraram nessa batalha por puro patriotismo? Não, não foi. Foi porque o Senhor estava nessa labuta com eles. No início, a desvantagem militar de Gideão, quando eram os 32 mil homens de Israel, era de um soldado de Israel para 4 inimigos dos midianitas e dos amalequitas. Se os 32 mil ficassem, depois passou para 300 pessoas, né? Para estes 300 vencerem a batalha contra os midianitas, né, dizem os estudiosos, né, que cada soldado de Gideão, cada israelita, precisava lutar com pelo menos 450 inimigos. Faz a conta depois aí. Nem Jack Chan, meus irmãos. Nem nenhum filme hollywoodiano era possível. Se não fosse o Senhor, o que de nós seria? Os versos 13 a 15 que nós acabamos de ler fala sobre o sonho do guarda, mas fala também sobre o cuidado e o poder de Deus, e melhor que isso, fala sobre o reconhecimento de Gideão, que se dispôs a ir, mesmo sabendo que não tinha capacidade. O fato é que se nós nos dispusermos, formos sábios e usarmos as armas adequadas no Senhor, nós venceremos, nós resplandeceremos, que é o que dizem aí os versículos 20 e 21 que nós lemos antes, né? Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Meus irmãos, é pelo Senhor. A melhor estratégia é a do Senhor. A melhor estratégia está em Deus. É Ele quem capacita a igreja. É Ele quem chamou a igreja e capacita a igreja para que a igreja faça o que tem que ser feito para a glória dEle. Não importa o tamanho do problema que nós vamos enfrentar. Para a gente, às vezes, é muito grande. Às vezes é um probleminha que nós fazemos aí também, uma tempestade no copo d'água. Mas se é uma grande batalha, não se esqueçam, o Senhor Emanuel é Deus conosco. Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. É Ele quem labuta por nós. É Ele quem vai adiante da sua igreja. Amém? Seja ousado e aguerrido no Senhor. Esteja pronto para a batalha, com as armas certas. Não perca tempo e não deixe de proclamar a trombeta. Como atalaias do Senhor, nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. Que Ele te abençoe, que você resplandeça como luzeiro neste mundo a partir aqui de São José dos Campos, Jardim Satélite. Amém, meu irmão.